noite, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos numa live especial, aquela live que nós fazemos aqui do quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. Ontem fez 2 meses que nós não fazíamos essa live, né? A gente não estava conseguindo aí algumas pessoas para estar vindo até a nossa live. E eu também estava com alguns projetos aqui pendentes, então eu aproveitei esse tempinho para mim poder adiantar algumas coisas que já estavam aí na fila dos meus projetos. E hoje nós vamos receber uma convidada também especial. Ela já entrou aqui na nossa sala, já vou chamar ela aqui, que é a Edna. Seja bem-vinda, Edna. Vivi também seja bem-vinda, Elis. E essa live é uma live muito especial, porque é um quadro, né, que é o Conte a Sua História e Transforme em Livros. Esse quadro já destravou muitas pessoas para estar aqui nas lives, para contar a sua história. E também, de quebra, ela pode também utilizar essa live para transcrever, usar realmente o conteúdo dessa live para transportar aí para o seu livro. Então é algo muito especial, inclusive o tema que nós vamos estar abordando aqui é também sobre o livro da Edna Silva, né? A gente já vai falar aqui que é da Minhoca Borboleta, o livro dela. Ela vai contar um pouquinho mais detalhes para vocês também. E vamos falar do tema não merecimento, que é um tema realmente muito importante, atinge muitas pessoas. A gente vai estar também explanando durante a live sobre esse tema tão importante que vai ajudar muitas pessoas, vai destravar muitas pessoas também que não se sentem merecedoras, tá? Então, vou colocar aqui já o nosso tema aqui na tela, nos comentários, para poder fixar e também chamar a nossa convidada especial para que comece a falar um pouquinho com a gente. Enquanto isso, vamos transbordar. Eu vou enviar essa live para todos os meus contatos aqui. Peço que você também envie aí para as pessoas que estão aqui no nosso contato, no nosso perfil aqui, para que venham até essa live para poder compartilhar juntinho com a gente essa história da Edna, que vai ser real, surreal pra gente aqui. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. E esse tema não merecimento, ele é tão importante a gente discutir, porque existem sim, as pessoas muitas vezes não se sentem merecedoras pelo que elas fazem. Eu vou estar explanando um pouquinho mais para que vocês possam entender sobre isso. É algo que também está me destravando, porque muitas vezes atinge, né, a gente, né? E algo que realmente vem ali logo na nossa infância e vem aí quebrando aí na nossa fase adulta e impede muitas vezes a gente progredir na vida em algumas áreas, né? Deixa eu enviar para mais algumas pessoas aqui para que participe com a gente. A Edna, já vou chamar você aí. Bom, vamos lá. Vou chamar a Edna. Deixa eu ver aqui onde que está a Edna para que ela entre com a gente aqui. Só um minuto. Ó, vê se você recebeu o convite aí. Enviei umas 3 vezes. Acredito que devo ter ido. Assim que a Edna entrar aqui, a gente já vai começar a falar um pouquinho também sobre a história dela. Eu quero que ela conte bastante. Inclusive, para poder destravar ela também para as lives, aqui para o digital, né? Inclusive, hoje já com ela destravando algumas áreas também. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Então, quero que Boa noite a todos. Eu coloquei o foninho, mas não engatei o foninho aqui. Você está me ouvindo bem, querida? Deixa eu colocar o foninho. Pode falar. Eu vou te ouvir melhor ainda. Aí, seja muito bem-vinda a esse quadro, né? Como a gente falou no comecinho, é um quadro para ajudar você a destravar também no digital, para que você conte um pouquinho da sua história, para que as pessoas que forem passar aqui também conheçam um pouquinho do que aconteceu com você. Você vai também falar um pouquinho sobre o seu livro, que é algo que você já lançou também. Somos aí também participantes daquele movimento que aconteceu lá em dezembro do ano passado, o movimento dos 300. Foi lá, inclusive, que eu conheci você, né? Então, a Edna é escritora, vai falar também sobre esse livro dela. Conta um pouquinho pra gente, a Edna, quem é a Edna, como que você chegou aqui no digital, como que você se transformou numa escritora e com certeza já está escrevendo o segundo livro. Conta um pouquinho pra gente começar esse nosso bate-papo aqui, que vai ser também transformacional, porque vamos estar também abordando sobre a questão do não merecimento. Fica à vontade, fica à vontade, porque esse espaço é todo seu. Obrigada. Então, eu sou Edna Maria da Silva e eu sou autora do livro, né? Esse livro fala sobre a minha história, parte, né, da minha história, porque eu tenho 63 anos e é apenas uma pincelada, né? Mas são coisas que me chamavam a atenção sempre que eu pensava nelas, né? Nesses episódios da minha vida. E daí eu comecei a pensar mesmo em escrever a história, mas assim, passou muito longe.
até que eu comecei a ouvir, né, o Pablo Marçal e eles começam a colocar na nossa cabeça que a gente precisa botar para fora realmente, né? Tudo que está aqui dentro. Então, foi assim que eu comecei a escrever o meu livro. E eu escrevi meu livro rápido, sabe? Não demorou muito, não. Porque eu realmente estava tudo na cabeça e muitas coisas ainda estavam pulsando, sabe? Assim, de alguma forma mexia ainda comigo, né? Apesar de passar muito tempo. E o título é Da Minhoca à Borboleta, por quê? Porque eu teve um dia na minha vida que eu estava pensando muito, com muitos problemas, há muito tempo atrás, e eu vi, né, olhei assim no quintal, uma minhoquinha que entrava e saía do buraquinho, para lá, para cá. E ela parecia tão feliz, sabe assim, dona de si. Eu falei, mas é demais um negócio desse. Uma minhoca, né, rastejante e tal. Como que ela pode ter essa segurança, né, fazer o que ela quer da vida dela? E eu, né, uma pessoa, né, não tenho coragem de fazer o que eu quero da minha vida, né? Fico na dependência, fico me escondendo. Então, essas coisas tudo foi, né, mexendo comigo. E por isso que tem o título, né? Esse título que eu escrevi. Porque depois eu me revoltei contra tudo e todos e botei para fora aquilo que me incomodava. E, de certa forma, eu mudei bastante maneira de pensar, entendeu? Eu tirei bastante aquela dependência, o que o outro gosta, o que o outro quer, o que vão falar, sabe? Deixei para o lado isso daí e comecei a pensar na minha vida. Inclusive, quando eu falei que ia escrever o livro, muitas pessoas falaram, ah, escreveu o quê? Tá louca? Bebeu? Entendeu? Porque as pessoas não, sabe, não dão valor, né? Aí que você vai percebendo, não são as pessoas que têm que dar valor, é você que tem que se dar o valor, né? E essas coisas foram mudando mesmo na minha vida, né? Depois que eu consegui escrever o livro, foi nesse projeto que você já citou, né, dos 300, né? Aí eu já comecei a monetizar ele no orgânico, já vendi alguns livros, alguns exemplares. Ele também está como e-book, né, no meu Instagram, ele tem lá o link, tá como e-book, ele está no Instagram. E aí depois eu fui convidada também para fazer um outro livro já. Eu já fiz um outro livro também. E o outro livro é uma coautoria, né? Nós fizemos em 29 pessoas, cada um escreve uma história, que é um capítulo, né? Que seria uma pílula, assim, para você, durante o mês, cada dia você lê um, né? Seria como sugestão. E aí você vai lendo e cada história é independente, uma história não tem nada a ver com a outra, porém, tudo está ligado ao título, que é os Códigos do Reino. São coisas que passaram-se na nossa vida e que a gente aprendeu através dos ensinamentos bíblicos mesmo, né? E de vida, né? Vivido, coisas que a gente viveu realmente. E nesse meu novo livro eu coloco realmente quando que eu me toquei, que eu teria que realmente aceitar que a Bíblia é a base de tudo. Foi a partir daí, né, que eu entendi essa parte e eu coloco nesse novo livro aí essa parte que aconteceu comigo, esse episódio. Como que eu que eu aceitei, né? E comecei a ler a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, eu já tenho um grupo, né? Que eu coloco o pessoal na sexta-feira para a gente ler e interpretar, tentar entender, né? Porque, na verdade, ninguém sabe nada direito. Ninguém sabe nada direito. Cada um fala de um jeito. Mas a gente vai se entendendo, né? Um vai ajudando o outro. Eu acho que o intuito deve ser esse, né? Então, foi por isso que eu coloquei. Eu abri esse grupo e a gente está indo, né? Estamos caminhando, engatinhando, mas estamos indo. É isso. Você falou dessa questão do grupo também. Você tá me ouvindo bem, Edna? Tá fazendo uns Estou. barulhinhos aí. Eu não sei se é aqui ou aí. Você também é aluna do PLD? Isso, aluna do PLD. E estou no Ah, transbordo do pior ano, né? Também. sim. Uhum.
Eu também. Então, você falou da questão da Bíblia, é tão interessante você falar, porque eu também criei uma rotina de ler a Bíblia todos os dias, e isso é uma coisa que eu já vinha tentando programar e não começava, depois parava um pouquinho, né? Então, o que aconteceu? Eu criei um desafio, que é um grupo também, por isso que é importante você estar em movimento, você estar com pessoas que realmente estão com a frequência alta, eu sempre falo isso nas minhas chaves aí, para você destravar para escrever os livros, né? Porque daí você não desanima, você não para e você acaba tendo outras perspectivas da Bíblia também, porque só ficar ouvindo uma pessoa explicar, talvez você não consiga abrir a mente, né? Mas aí eu criei esse grupo Desafio Devocional, né? Estamos aí há quase, acho que passou dos 3 meses já, eu partilhando também ali conteúdos todos os dias e consequentemente eu leio todos os dias, porque eu tenho esse comprometimento de ao mesmo tempo que eu leio, eu também transmito para algumas pessoas que estão lá nesse grupo. Isso que é bacana. Então, você realmente entrou no movimento. Você entrou no PLD, a gente foi desafiada a fazer o livro, participamos aí dos 300, e aí você já está também envolvida num projeto em coautoria. Eu também acabei me envolvendo num projeto de coautoria, que é o livro O Chamado, 53 escritores. Esse daqui, no caso, é meu primeiro livro, né? Escritora Particular de Deus. Como me tornei uma escritora. Esse aqui fez parte do desafio. E é tão importante a gente fazer isso porque a gente acaba tendo esse movimento e a gente transmite aquilo que precisa. Como você falou, as pessoas, cada um explica de um jeito, porque cada um de nós somos diferentes, né? Deus, ele criou a gente, já jogou a forma fora, né? E cada um de nós tem uma mensagem diferente, tem um recado, tem uma missão diferente. Por isso que é importante escrever. E eu acredito que isso que você está fazendo realmente vai ativar muitas pessoas que não só estão assistindo aqui agora, e as pessoas que vão assistir depois, porque essa live ela fica também salva, né? E amanhã também a gente lança lá no YouTube, então ela vai ter uma proporção muito grande e pode ajudar muitas pessoas. Não sei se você está me ouvindo bem, parece que travou um pouquinho para mim aqui, né? Aí entra a questão do não merecimento, né? E a gente precisa pensar que esse não merecimento, ele realmente é uma crença, né, que foi instalada lá já na nossa infância e que se estendeu para a nossa vida adulta. E o que acontece? Eu fazendo as minhas pesquisas, até vou dizer da onde eu tirei esses conteúdos, né? Eu pesquisei num site que se chama systemizecoach.com e lá ele falava, né, que as pessoas que operam nesse modo de não merecimento, elas operam no modo guerreiro. Então, sempre para ela vai estar lutando, né? Ela vai ter que, por exemplo, talvez que nem eu passei por esse processo também, eu estudei muito, muito para poder chegar aqui e falar alguma coisa. Mas, na verdade, todos nós temos conteúdos. Não necessariamente você tendo que estudar tudo na vida para poder ensinar algo. E tudo que a gente faz, a gente realmente aprende com aquilo, né? Então é importante tudo que você aprender já colocar em prática e transbordar. É o que você tem feito com esse grupo. E é muito importante que tem pessoas que falam, mas eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso. Como que eu vou fazer, né? E não, a pessoa ela assume o papel de guerreiro e tudo na vida que ela vai fazer é como se fosse uma luta, tudo desafiador. E o que mais me chamou a atenção é que esse perfil, ele tem facilidade para enfrentar as dificuldades, mas quando ele precisa enfrentar algo que é fácil, ele se depara com outro problema, que ele fala assim, eu não sou capaz de fazer isso. Por exemplo, uma live, né? Então, uma live, eu também, até um ano atrás, eu não fazia lives. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Eu não fazia lives. Mas, a partir do meu livro, eu comecei a fazer essas lives e depois de um tempinho surgiu essa proposta de eu criar esse quadro para poder falar também para as pessoas contarem as suas histórias, porque eu tinha uma trava para fazer collabs, só para você ter uma noção. Então, o que eu fiz? Eu enfrentei o meu medo, eu falei, vou fazer collabs, né? Então, hoje, inclusive, é a nossa live 16 das collabs. Amanhã, inclusive, eu vou antecipar a minha live, que normalmente é de sexta-feira, que é uma aula que eu falo sobre livros. Estamos numa série de autoconhecimento. Amanhã eu vou falar sobre persistência. Então, olha que interessante. Então, cada tema que a gente vai abordando, a gente vai destravando em outras áreas, consequentemente, você vai ajudando outras pessoas. E você nem sabe quem são essas pessoas. Porque quando estamos aqui dentro do digital, o alcance ele vai além. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, que é o que eu tenho feito muitas vezes aqui no digital. Trazido para as pessoas essa consciência. O que o livro pode fazer. Essa conexão minha com você mesmo partiu do livro. Né? Então, o livro, ele nos deu esse acesso, nos trouxe essa conexão. Você, inclusive, participa do nosso grupo aí
Grupo VIP Seja Fonte de Luz para Mulheres, né? Boa noite, Elisângela, Isso. seja bem-vinda, querida. E esse grupo também, olha que interessante, né? Desde o dia 11 de janeiro, onde eu e a Cláudia Garcês, né, que é minha parceira aqui também nesse grupo, criamos esse grupo nesse intuito de mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas. E aí, cada tema que a Exatamente. gente traz vai abordar algo que vai nos ajudar a destravar em algo que a gente precisa. E outra coisa, esse nosso grupo vai ser também um livro em coautoria. Então, se você que está lá, né, Edna, pode já contabilizar que é o seu terceiro livro. Então, nós Se vamos em Deus quiser. breve pegar todos os nossos conteúdos que nós abordamos lá e vai sim se transformar nesse projeto maravilhoso. E, consequentemente, vai virar uma palestra, um treinamento, uma imersão. Queremos fazer uma imersão em breve também. Então, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esse também seu segundo projeto, como que você chegou até esse projeto, né? E como tem sido e se você já lançou ele também, que eu quero saber um pouquinho mais. Então, esse projeto, o segundo livro, foi o Enio Ribeiro, né? Você conhece Enio Ribeiro? Ou não? Eu Não acho tô que lembrada não. desse nome, mas Então, talvez eu tenha visto já. já. Então, ele também é discípulo do Pablo Marçal. E ele tem uma editora chamada Amos. E ele que fez o Ah, eu sei quem que convite. é. Então, Sei, a hora que ele você falou fez o editora, eu falei, convite. parece que eu tava lembrando que é isso. Uhum, Isso. Ele fez o certo. convite, aí ele deu mais ou menos uns 2 dias para a gente pensar e colocou algumas, né, algumas restrições, né, que seria o conteúdo pertinente ao título do livro apenas, e teria cada um a sua história, porém seria limitado, né? Não pode ficar escrevendo um monte de coisa, porque é uma coautoria, senão um fala muito, o outro fala nada, então não pode. Então tem que ser mais ou menos todos uma quantidade iguais, né? No caso, os dígitos, tudo certinho, eles colocaram para a gente. Então, na verdade, como eu não sei digitar, eu mandei a minha história toda escritinha, né, à mão mesmo, e eles que digitaram tudo, fizeram a diagramação, tudo, né? E depois nós fizemos o lançamento lá em Alphaville. Nós fizemos já dia 8 de maio, teve o lançamento em Alphaville. Foi muito bom, Que foi muito bom. legal. E foi assim Uhum. um aprendizado muito grande para a gente. Porque aí a gente encontrou o pessoal, gente que veio da Alemanha, que veio de Portugal, que veio de interior de São Paulo, que veio do Rio de Janeiro, entendeu? Do Brasil inteiro, entendeu? E aí a gente fez esse lançamento, né? E depois cada um vai fazendo a monetização da sua maneira, porque não dá para você Uhum. ficar muito ligado. É muita gente, né? Ao mesmo tempo. Só que é aquilo, né? Você conhece, né? Como que funciona, que você já fez collab, né? Então você tem lá uma parcelinha de alguma coisa que vem. Mas o importante, o que nós estamos, na verdade, o objetivo principal realmente é fazer com que as pessoas se destravem em algumas áreas, vá também escrever suas histórias, certo? Porque já dizia, né, que a gente só é completo a partir de quando você tem um filho, planta uma árvore, escreve um livro, né? Então as pessoas precisam ter isso em mente também e procurar fazer. Não é obrigatório, mas seria bom, né, que todo mundo fizesse isso, né? Todas as pessoas. Entendeu? Então, pelo menos, a pessoa querer fazer isso, né? Partir para fazer isso. E quanto às nossas histórias, elas, a gente acha que não tem importância nenhuma para começo de assunto. Mas a partir do momento que você escreve, você já vai mudando o pensamento. Quando eu comecei a escrever, eu já fui mudando meu pensamento a respeito disso. E depois as pessoas lendo, nossa, eu recebi bastante feedback muito legal, sabe? Que falaram que não esperava. Inclusive, que eu tinha, sabe, vivido tudo isso que eu já vivi, né? Que eu coloquei no livro. Que eu tinha coragem. Falaram, não acho que você tinha coragem de escrever isso. Eu falei, eu tenho coragem, isso não é problema. Para mim, eu tenho coragem, entendeu? Agora, você vê, já sou travada nesse negócio de digital. Não vai, é um negócio complicado, viu? Porque, olha, já faz 1 ano que eu fiz o livro. Eu fiz uma live só e essa é a segunda.
entendeu? E foi Uau. a Cláudia Garcês que fez comigo, inclusive, a primeira. Ela falou para você, É, né? eu lembro, Então, eu então, lembro. aí você viu, né? Então, é isso, né? Então, as pessoas precisam pensar assim. Eu acho que a partir do livro eu pensei assim. Coisas que eu achava que estava resolvido, a partir do livro não estava resolvido, e foi onde eu revi isso e fui resolver, entendeu? Muitas coisas eu precisei resolver a partir dessa escrita. Então, acrescentou bastante na minha vida, entendeu? Então, eu acho que as outras pessoas, lendo também, elas podem pensar nisso. Entendeu? Uma maneira de ajudar as pessoas a pensar nisso. Tem muita coisa que você pensa que está resolvido na sua vida, mas não está resolvido, sabe? Está só ali camuflado, entendeu? A partir do momento que você revira, começa a revirar tudo, reviver tal, aquela história, você pode ainda, você está vivo, você tem, a cabeça está boa, você pode mudar, entendeu? Nesse caso. Agora, não pode deixar para a última hora, depois que você já não tem mais a consciência, não tem mais nada, aí passou. Aí não dá mais, né? Mas enquanto você é consciente, você lembra do fato e tudo, tem que resolver. É por aí. Eu entendi isso, né? Não, é verdade. Quando eu comecei a escrever meu livro também, eu percebi isso. Tinha coisas que eu nem sabia que tinha. Então, É, o é, escrever traz realmente essa nossa consciência. Eu falo que escrever cura desde o início do cura, processo. Desde o cura. momento que você pensou no que vai escrever, no momento da escrita, naquela pequena revisão que você faça. Quando você vê o livro físico pronto na sua mão, é outra cura. Cada vez que você lê ele, você vai ser curado. Então, existem muitos benefícios, né? Eu sempre falo nas Exatamente. minhas lives, Edna, que existem muitos lugares que estão utilizando os livros no lugar dos medicamentos. Então, olha só Exatamente. a importância de escrever. Então, Ele assim, às trata vezes a você, né? pessoa Ele trata trata, às vezes a pessoa tá travada porque ela pensa assim: ah, mas eu nem vou escrever porque o meu livro não vai ser um best-seller. Então, ela já começa a ter o não